Existe uma notícia extremamente importante circulando agora sobre o 13º salário dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, e eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te explicar hoje. Porque dessa vez não é apenas sobre data de pagamento. Não é apenas sobre valor. Não é apenas sobre antecipação. É sobre algo que pode determinar se você vai receber ou não o seu dinheiro. E mais do que isso, é sobre como evitar cair em golpes que estão acontecendo exatamente neste momento com pessoas que estão desesperadas esperando esse valor cair na conta. Se você é aposentado, pensionista, recebe auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, esse assunto é diretamente para você. E eu já começo fazendo uma pergunta muito importante. Você está precisando desse 13º com urgência? Comenta aqui embaixo: eu preciso ou estou tranquilo. Eu quero entender a sua realidade, porque essa informação precisa chegar no maior número possível de pessoas que realmente dependem desse dinheiro. Muita gente está ansiosa. Muita gente está preocupada. Muita gente já estava contando com esse valor para pagar contas atrasadas, remédio, supermercado, ajudar filho, ajudar neto. E junto com essa expectativa surgiram 3 coisas muito sérias: novas regras, mudanças que quase ninguém está explicando direito e golpes que estão tirando dinheiro de quem já está com dificuldade. Então eu vou atualizar você sobre tudo. Datas, valores, mudanças na lei, imposto de renda, risco de bloqueio por causa de biometria e principalmente o que você precisa fazer agora para garantir que o seu pagamento não seja interrompido. Primeiro ponto que está gerando muita dúvida: quem realmente tem direito ao 13º do INSS em 2026? Tem direito quem é aposentado, pensionista, quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Se você está dentro desses grupos, em regra você tem direito sim ao 13º. Mas agora vem o detalhe que quase ninguém está falando. Mesmo estando dentro desses grupos, existe situação em que a pessoa pode ter o pagamento suspenso. Não por causa do 13º em si, mas por causa de exigências administrativas que estão sendo reforçadas. E a principal delas envolve atualização de dados e biometria. O governo vem ampliando o cruzamento de informações para evitar fraudes. Isso inclui reconhecimento facial, prova de vida automática e validações feitas através do portal Gov.br e do Meu INSS. A prova de vida hoje é responsabilidade do próprio sistema, mas isso não significa que você pode simplesmente ignorar suas atualizações cadastrais. Se a pessoa não movimenta conta, não acessa o aplicativo, não faz reconhecimento facial quando solicitado, não tem registro recente com biometria, pode cair em pendência cadastral. E se cair em pendência, pode haver bloqueio temporário até regularização. Eu vou te fazer uma pergunta muito direta. Você sabe acessar o Meu INSS ou o Gov.br? Comenta aqui: sei mexer ou não sei mexer. Porque se você não sabe, é importante buscar ajuda de alguém de confiança ou ir até uma agência para verificar se está tudo regular. Agora presta atenção nisso. Se você usa biometria no banco, coloca o dedo no caixa eletrônico, movimenta a conta, faz reconhecimento facial em aplicativo oficial. Isso já ajuda o sistema a identificar que você está ativo. O problema é quando a pessoa não sai de casa, não movimenta a conta, não acessa aplicativo e deixa terceiros cuidando de tudo. É nesse cenário que começam as dores de cabeça. E enquanto muita gente está preocupada com isso, outra dúvida domina as conversas. Quando sai a primeira parcela do 13º em 2026? Nos últimos anos, desde 2020, o governo adotou a prática de antecipar o 13º para os aposentados e pensionistas como forma de injetar bilhões na economia e gerar alívio financeiro. Essa antecipação normalmente ocorreu entre abril e maio. O que acontece na prática? O governo publica um decreto no Diário Oficial autorizando a antecipação. Em 2025, por exemplo, o decreto foi publicado no início de abril, oficializando o pagamento da primeira parcela junto com a competência de abril. Funciona assim: a primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício, sem desconto de imposto de renda. Já a segunda parcela pode sofrer incidência de imposto dependendo da faixa de renda do beneficiário. E aqui entra uma mudança muito importante para 2026 que pode alterar o valor que você vai receber líquido na segunda parcela. Houve atualização na faixa de isenção do imposto de renda. Antes, a faixa de isenção estava em um patamar menor. Agora, a isenção alcança rendimentos mensais até R$ 5.000. Isso significa que muitos aposentados que antes sofriam desconto na segunda parcela do 13º podem deixar de ter esse desconto. Traduzindo para você, quem recebe até R$ 5.000 por mês pode receber a segunda parcela com valor maior do que nos anos anteriores, porque não haverá retenção de imposto de renda nessa faixa. Já quem recebe acima desse valor continuará tendo incidência de imposto, mas a alíquota aplicada aos aposentados costuma ser menor do que em outras categorias. Mesmo assim, é importante estar preparado para não se assustar quando olhar o valor líquido. E agora eu preciso te alertar sobre algo muito sério que está acontecendo exatamente nesse período em que as pessoas começam a falar de 13º.
Golpistas estão enviando mensagens dizendo que existe dinheiro liberado, margem extra disponível, valor aprovado para saque imediato. A pessoa recebe mensagem dizendo que tem 5 mil, 3 mil, 8 mil reais disponíveis. E aí vem a armadilha. Para liberar o dinheiro, pedem pagamento antecipado de taxa. Chamam de taxa de liberação, taxa de cadastro, taxa administrativa. E muita gente, desesperada, acaba pagando achando que vai receber um valor muito maior. Vou deixar isso muito claro. Nenhuma instituição séria cobra valor antecipado para liberar benefício, empréstimo ou 13º. Se pedirem dinheiro antes para liberar qualquer valor, é golpe. E o pior é que isso está acontecendo com aposentados que já estão cheios de empréstimos consignados, sem margem, e quando vem promessa de dinheiro extra acabam acreditando. Então grava isso. Se precisar pagar antes para receber depois, desconfie. Isso pode proteger você e sua família de perder dinheiro. Agora voltando para a questão das datas. Existe expectativa forte de que o governo mantenha a antecipação como nos anos anteriores. Mas até que o decreto oficial seja publicado no Diário Oficial, existe sempre a possibilidade de mudança de calendário. O padrão dos últimos anos foi pagamento da primeira parcela em abril e da segunda em maio ou junho, dependendo do final do número do benefício. Mas a confirmação depende de publicação oficial. Por isso é importante acompanhar informações confiáveis e não entrar em pânico com mensagens alarmistas dizendo que foi cancelado, suspenso ou que precisa pagar algo para garantir. E ainda tem mais um ponto que quase ninguém está comentando e que impacta diretamente o valor final que vai cair na sua conta. Isso envolve ajustes nas regras previdenciárias e mudanças que afetam novos aposentados, refletindo também nos cálculos proporcionais do 13º para quem se aposentou recentemente. Mas isso eu vou explicar na sequência, porque existe uma diferença entre quem já está aposentado há anos e quem se aposentou recentemente, e essa diferença pode impactar diretamente no valor proporcional do 13º. Existe uma diferença importante entre quem já está aposentado há vários anos e quem se aposentou recentemente, e isso interfere diretamente no valor do 13º. Muita gente não sabe, mas o 13º é calculado de forma proporcional quando o benefício não foi recebido durante os 12 meses completos do ano. Então, se a pessoa começou a receber aposentadoria no meio do ano, ela não recebe o valor integral do 13º naquele primeiro ano. Recebe proporcional aos meses em que efetivamente recebeu o benefício. E é exatamente aí que começa a frustração de muita gente. A pessoa escuta falar em antecipação, escuta falar em 50% agora, 50% depois, mas quando olha o valor na conta acha que veio errado. Não veio errado. Veio proporcional. E isso precisa ficar muito claro para você não achar que houve desconto indevido. Outro ponto que precisa de atenção é que o 13º não é um dinheiro extra além do que já é direito seu. Ele já faz parte do benefício anual. Quando o governo antecipa, ele não está pagando algo a mais. Está apenas adiantando um valor que já seria pago no final do ano. Isso significa que, se houver antecipação agora no primeiro semestre, lá em dezembro você não receberá um novo 13º cheio, porque ele já terá sido pago antes. Isso é importante para a organização financeira, porque muita gente recebe a primeira parcela, depois a segunda, resolve algumas contas, e no final do ano acaba se esquecendo que não terá um valor adicional extra. Então, planejamento é fundamental. Agora vamos falar de expectativa realista. O que nós temos até o momento é um histórico forte de antecipação desde 2020. O governo vem utilizando essa estratégia como forma de movimentar a economia e gerar consumo. São bilhões injetados no mercado quando aposentados e pensionistas recebem antes. Isso movimenta farmácia, mercado, padaria, pagamento de contas, serviços. É dinheiro que gira rapidamente. Mas existe sempre uma pergunta no ar: pode não antecipar? Pode. Tecnicamente pode. A antecipação depende de decreto presidencial publicado no Diário Oficial. Enquanto o decreto não sai, é expectativa baseada em histórico. Por isso é tão importante acompanhar informações oficiais e não acreditar em mensagens dizendo que já caiu para todo mundo ou precisa confirmar dados urgentes para receber. E aqui entra novamente a questão da segurança. Com o avanço das exigências de validação digital, o governo tem reforçado mecanismos de confirmação de identidade. Isso inclui cruzamento de dados, reconhecimento facial via aplicativo e movimentações bancárias que confirmam a atividade do beneficiário. Se houver alguma pendência cadastral, o sistema pode gerar bloqueio temporário até regularização. Não é automático para todos, mas pode acontecer em casos específicos. E quando acontece, a pessoa só descobre quando o dinheiro não cai na conta. Por isso é fundamental verificar se sua situação está regular. Acesse o Meu INSS, confira se existe notificação, verifique se há convocação para atualização de dados. Se não souber fazer isso, peça ajuda de alguém de extrema confiança ou vá até uma agência. Não entregue seus dados a desconhecidos que entram em contato oferecendo ajuda.
Agora vamos voltar ao impacto do imposto de renda, porque essa parte pode significar dinheiro a mais no seu bolso. Com a ampliação da faixa de isenção até R$ 5.000, muitos aposentados deixam de ter desconto na segunda parcela do 13º. Antes, quem recebia acima da faixa antiga já tinha retenção. Agora, uma parcela maior de beneficiários fica isenta. Isso quer dizer que a segunda parcela pode vir mais cheia para quem está dentro dessa nova faixa de isenção. Mas atenção, isso não altera a primeira parcela, porque a primeira parcela já tradicionalmente não sofre desconto de imposto. O desconto, quando existe, incide na segunda parcela. E quem recebe acima de R$ 5.000 continuará tendo retenção conforme tabela progressiva. Ainda assim, dependendo da idade, pode haver isenção adicional para maiores de 65 anos em parte do benefício. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Outro detalhe importante: quem tem empréstimo consignado ativo pode ver descontos incidindo normalmente sobre o benefício mensal, mas o consignado não pode simplesmente consumir todo o 13º sem contrato específico. Existe regra para isso. Então, se você notar desconto que não reconhece, precisa questionar imediatamente no banco ou no próprio INSS. Agora eu quero que você reflita comigo. Você está organizado para quando esse dinheiro cair? Ele vai ser usado para quitar dívida com juros altos? Vai ser usado para colocar contas em dia? Vai ser usado para fazer uma reserva? Porque não adianta receber e gastar sem estratégia. O 13º pode ser alívio temporário ou pode ser reorganização definitiva da sua vida financeira. E reforçando mais uma vez algo essencial: cuidado absoluto com promessas de dinheiro fácil nesse período. Golpistas sabem que aposentados estão esperando o pagamento. Sabem que existe ansiedade. Sabem que existe necessidade. E usam isso contra você. Se alguém ligar dizendo que precisa confirmar dados para liberar 13º, desligue. Se enviar link pedindo taxa para antecipar valor, não clique. Se prometer margem extra com pagamento antecipado, desconfie. Instituições oficiais não cobram taxa antecipada para liberar benefício. Não existe cobrança de tarifa de abertura para liberar 13º. Isso é proibido. Agora, sobre calendário provável. Se o padrão dos últimos anos for mantido, a primeira parcela tende a ser paga junto com a folha de abril, seguindo o número final do benefício. A segunda parcela tende a vir na competência seguinte. Mas reforço: aguardamos decreto oficial para confirmação definitiva. Enquanto isso, o que você precisa fazer é simples: garantir que seus dados estão atualizados, acompanhar informações confiáveis, não cair em golpes e se preparar financeiramente. Se essa explicação foi clara para você, compartilhe essa informação com outros aposentados e pensionistas que precisam entender exatamente como funciona. Porque quando a informação correta circula, menos pessoas perdem dinheiro e menos pessoas entram em desespero por boato. O 13º não é favor. É direito. A antecipação é estratégia econômica. O valor depende de cálculo proporcional, imposto de renda e situação individual. E o recebimento depende de regularidade cadastral. Ficou claro agora como datas, valores, imposto, biometria e segurança estão todos conectados? Se você entendeu a importância de tudo isso, acompanhe as próximas atualizações porque qualquer publicação oficial pode mudar o cenário e eu vou trazer tudo de forma clara para você não ser pego de surpresa.